Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do VDJ que já transformaram seu hobby numa fonte de renda extra. E hoje, aqui comigo está o Douglas, da Contraturno, que vai nos contar um pouco de como foi essa jornada de sair do zero, com zero jogos, sem experiência, e abrir a sua marca com jogos de tabuleiro. Ele vai contar para nós hoje todos os bastidores dessa história. E aí, Douglas, tudo certo? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? E William, tudo bem? Boa noite. Tá tudo aqui, tudo em cima. Senhor, perfeito. Então, já que a gente está se ouvindo, tá tudo certo, não estamos aqui com nenhum problema na chamada, né? Essas coisas do ao vivo. Então, vamos para cima, vamos começar aqui já pedindo para te se apresentar um pouco, para quem ainda não te conhece, entender um pouco assim, pô, quem é o Douglas, o que tu trabalha, em que cidade tu mora, né? Então, até peço que tu também repita teu nome, até para que depois Sim. a gente, quando for fazer os cortes lá, não fique sem, né, esse ponto. Mas se apresenta aí para nós, então, para a gente conhecer um pouquinho mais de ti. Meu nome é Douglas, como já foi dito. Eu moro aqui em Rondon, do Pará, uma cidade, obviamente, do estado do Pará. Uma cidade pequena, de pouco mais de 50 mil habitantes. E atualmente eu trabalho com meu pai, para ele, para o meu pai, na administração de uma empresa familiar. Ele possui no ramo de motosserras, roçadeiras e, e isso, é isso. Massa, massa, massa. Uma coisa nada a ver com jogos de tabuleiro, então, né? Então, Completamente. A não ser que seja aquele jogo, né? O Munchkin, né? Que a capa tem uma motosserra. sim, sim, sim. É, não, daí, pô, quase poderia ser mascote, né? Mas a gente. Pô, e eu queria saber assim, pô, tu estava ali, né? Então, trabalhando ali na administração e tal, e eu, né, fiquei sabendo que antes de me conhecer, tu não tinha jogos de tabuleiro. É isso mesmo? Como é que. Então, assim, e pensa, eu queria saber, né? Quantos jogos de tabuleiro tinha antes mesmo, se era realmente isso, e de onde é que foi que surgiu essa vontade ou essa paixão, assim, pelos jogos? De fato, eu não possuía nenhum jogo de tabuleiro, mas foi uma coisa meio coincidência, assim, do nada. Eu tava jogando com a minha namorada e a prima dela e o namorado dela também, o jogo Coup. Daí a gente jogou umas duas, três partidas e aí, tipo, eu amei o jogo. Aí ela deixou o jogo com a gente foi jogando, jogando, aí a gente levou pro pessoal, a galera também que é amiga da gente, o pessoal da igreja, a gente começou a jogar, e aí uma amiga minha, que inclusive é minha sócia hoje, a Isabel, teve a ideia de, tipo assim, como a cidade é pequena, de ter algo do tipo, né? Que a juventude pudesse se reunir para jogar, porque não tem muito entretenimento aqui que não seja que é comum na cidade. E daí ela teve essa ideia e eu pensei, legal, legal, mas ficou assim, só nisso aí. A gente não sabia exatamente o que fazer. Daí eu tive uma conversa com ela e passaram-se talvez uns 15 dias. Eu abro o YouTube, né? E tô lá pesquisando alguns jogos de tabuleiro e tal. Quando eu comecei a pesquisar sobre alguns outros que não só o Coup, foram aparecendo aquelas sugestões, aí do nada apareceu a sugestão do teu curso, né? Aquela inicial, né? As 4 aulas, se eu não me engano. E aí eu comecei a ver e, tipo, acho que foi um dia antes de começar. Aí eu falei, não, vou entrar nesse negócio para ver. E daí eu comecei a ver as aulas e eu fui passando isso para ela e a gente acabou entrando aí no curso. Ah, que massa, é muito legal saber isso até, né? Porque normalmente a galera acaba vindo, obviamente, de anúncios, assim, mas no YouTube é onde vem, onde eu menos apareço, até porque eu agora estou menos ativo ali pelo YouTube, mas muito legal mesmo saber desse início. Mas então tu só tinha o CUP emprestado da tua amiga nesse início. E como é Isso. que, e assim, só para o pessoal entender também, se situar um pouco, hoje quantos jogos, né, tu tem em casa, assim, e como é que foi, em quanto tempo mais ou menos levou assim para crescer essa coleção? É, hoje eu tenho 27 jogos. Eu comprei um Coop agora. Eu comprei, não. Eu ganhei o Coop, né, do prêmio aí dos primeiros que se inscreveram no curso, né?
E daí eu comprei outros 26. Eu fui consegui algumas promoções na Amazon, alguns eu fui vendo a lista lá do 100, né? E aí eu fui comprando. Aí sempre que aparecia a oportunidade de comprar, eu fui comprando. Não, massa, massa. E porque isso daí é assim mesmo, né? A coleção ela acaba crescendo muito mais rápido, até porque agora esses jogos eles vão se pagar, né? Eles vão começar a girar, rodar, alugar e tal, e daí não, eles deixam de ser um gasto para se tornar de fato um Uhum. investimento, né, da empresa. E só que, né, vamos voltar um pouquinho mais atrás, ali, então, pô, tu estava ali, né, pensando, pô, o que, que dá para fazer e tal, e daí tu viu o canal, mas essa ideia de fazer renda extra, ela surgiu assim do nada, né, quando tu descobriu ali que, né, que seria possível isso, ou a tua amiga chegou a trazer isso antes, ou tu já tinha tido essa ideia antes, e daí eu apareci, como é que foi essa, né, de onde surgiu assim essa vontade mesmo? Até porque me interessa saber, né? E uma das coisas que geralmente é muito comum das pessoas pensarem assim: será que é possível aqui na minha cidade isso, né? Não sei se tu também teve esse tipo de dúvida. Sim, sim. A ideia veio antes, porque assim, a ideia foi totalmente dela, mérito dela, de criar algo na cidade, mas a gente não sabia exatamente o que, né? A gente pensou em talvez um lugar para um local físico para alugar e ter um espaço, mas aí eu, tipo assim, fui pensando nas dificuldades em relação a financeiro, né? Tipo, ter que organizar o lugar, pensar em um lugar para alugar e numa localidade boa, a questão de a gente já tem outros empregos, né? A gente fica meio complicado ter um lugar assim. Mas daí quando eu fui pesquisando e tal, e a gente acabou caindo ali no curso, acho que foi a resposta. Porque assim, é o que dá para iniciar com mais agilidade, assim, mais direto ao ponto, e sem, vamos dizer assim, os riscos são menores. E eu acho que foi realmente algo bem assim, talvez coincidência, mas obra do destino, sei lá. Nossa, nossa. E eu queria entender um pouco, né, se mesmo assim, né, pensando, ah, será que cabe aqui na cidade e tal, se esse era realmente algo que passava nas conversas antes do VDJ ali entre vocês, o que que foi que te deu segurança que caberia de fato um negócio aí e que, né, daria certo, que vocês conseguiriam iniciar assim? Bom, primeiro, a questão não tem muito de nada do tipo assim na cidade. Tem algumas coisas, mas uma praça que o pessoal sai para caminhar, para essas coisas assim, mas nada do tipo de jogos de tabuleiro. E depois o interesse que as pessoas mostraram, né? Tipo, foi ali uma, vamos dizer assim, uma pequena amostra, um grupo de amigos. O pessoal sempre joga Uno, dominó, baralho, mas algo novo assim, eu pensei, pode dar certo. Antes mesmo de ver números, como foi mostrado ali no curso, que tem como ver, né, as faixas de interesse das pessoas, e antes mesmo disso eu já pensei, é possível, é possível. Não tem, então vamos dizer assim, pioneiro nesse quesito. Nossa, não, isso aí é legal até mesmo, né? Porque Rondonópolis está ali, para quem não conhece, ainda é uma cidade de 50, 60 mil habitantes, né? Então tem, né, assim, não é uma cidade extremamente pequena, mas, né, dentro do meu conceito aqui, abaixo de 100 mil eu já vou considerando um pouco, né? Mas hoje em Uhum, dia a gente considera, eu realmente só considero abaixo de 30 mil, né? Porque, tipo assim, eu já vi isso acontecer em tantas, né, em cidades tão pequenas mesmo que de fato dá, porque depois quando tu tem realmente esse passo a passo, né, isso aí acaba dando mais certo. Mas eu queria saber se antes de começar, tu chegou a ter algum outro tipo de dúvida, porque provavelmente tu chegou a participar das aulas gratuitas e tal, assistiu elas, tal. Antes, daí quando no final das aulas a gente fala lá sobre o curso, chegou a passar assim alguma dúvida além da questão da cidade na tua cabeça, assim? ó, minha primeira dúvida era, tipo assim, que tipo de jogo que eu vou trazer? Porque, será, vou comprar qualquer coisa e qualquer pessoa vai se interessar.
como é que eu vou fazer para, tipo, divulgar? Como é que eu vou fazer para organizar, tipo, desde o primeiro ponto até lidar com a questão dos aluguéis? Como é que faz para a pessoa não, sei lá, que segurança que eu tenho da pessoa levar e que ela vai trazer, que e outras coisas, como atendimento também, como é que eu devo atender as pessoas. Então, assim, coisas mais como funciona de fato, né? Porque a proposta, muito boa, mas como é que eu vou fazer até chegar lá? Sim, são muitos detalhes, né? Então a gente até fala, né, durante o curso gratuito, assim, não tem como ensinar uma pessoa a andar de bicicleta em 3 horas, né? Então ali também são muitos detalhes, né? Então Uhum, é meio que nessa mesma linha. Mas eu queria entender também, assim, porque uma das coisas também comuns de, por exemplo, tu que só tinha jogado Coup, estava ali iniciando, muitas pessoas que estão nessa mesma situação também têm, que não tinham jogos, tem aquele receio, pô, será que eu vou conseguir, uh, entendeu? Tipo, atender as pessoas, falar sobre jogos de tabuleiro, ou receber um cliente que eu vou ter que, sei lá, né, que eu não saiba, né, sobre jogos de tabuleiro. Tu teve meio que essa insegurança, assim, do conhecimento com os jogos, ou tava tudo tranquilo, assim, pra ti? E até mesmo se tu tinha, como é que tu superou, o que tu falaria também para essas outras pessoas que têm esse mesmo medo hoje? sim, de fato, é um medo, porque digamos que para quem não tem muito costume de jogar esses jogos que são talvez um pouco mais complexos, as regras são um pouco mais complexas, é, você acha que talvez você tem que entender todas as regras para poder jogar. E assim, não foi o que aconteceu. A minha experiência mesmo com o CUP foi que, tipo, eu sei que por mais que tá escrito bonitinho ali no manual, a gente teve alguns erros de interpretação. A gente jogou de um jeito, aí eu li para não é essa regra, aí é outra regra. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, o erro a gente pode cometer na hora de jogar, mas como eu ia trabalhar com isso, eu achava que eu tinha que saber de todas as regras de todo o jogo. E eu acho que não necessariamente a gente tem que aprender tudo, porque hoje tem muito material na internet que ajuda, né? Se tem uma dúvida ali, você tira até mesmo com quantas vezes eu já tirei em vez do manual no chat GPT a dúvida de como é que era a regra. Mas as pessoas também são. Tem pessoas que não quer que você explique a regra, ela quer aprender sozinha. Então, tem várias situações que ajudam a tirar esse peso da gente, né? Sim. Não, e isso aí é super comum também, né? De, tipo, a pessoa pensar assim, preciso ensinar, saber e tal, mas é uma coisa que tu vai aprendendo à medida que a tua coleção vai crescendo, né? Então, pô, comprou um jogo, tu Uhum, vai jogar, obviamente, daí depois tu vai aprender sobre ele e assim vai indo. E até mesmo porque os jogos muito complexos são os que menos saem, né? Então, geralmente a gente vai trabalhando com jogos mais simples ali, e o que é bem fácil e rápido de aprender. Mas, então, e nessa, né, e a outra coisa assim, que acontece também muito assim, quando as pessoas olham isso e estão nesse momento, até porque entrar para o PDJ é um momento de uma grande decisão, até porque não é também, né, um curso barato, etc. É justamente se, não sei se tu teve essa questão de, tipo assim, será que vai se pagar, não sei o quê, em relação ao investimento ali do curso, né? Tu teve essa questão, ou dos próprio investimento inicial do negócio, ou essa parte de números, foi alguma coisa assim né, que foi uma questão para ti, ou não? Tava tudo tranquilo? sim, sim. Também foi uma questão, mesmo que quando eu comecei, eu sempre pensei também, olha, se não der certo, mas é um aprendizado. É tipo assim, tudo aquilo que, o conteúdo que está no curso é muito bom, muito didático. E, mas pensando em números, sim, sim, é possível, é possível. Principalmente para quem pode dedicar mais tempo, né? Quem pode pegar com afinco mesmo. E ter a ajuda, talvez, de um sócio, um amigo. A gente fala às vezes sócio, a gente pensa que é alguém que vai fazer tudo, ou, sei lá, ou bancar tudo, mas tem essa possibilidade, né? E há sempre o risco, né? Em tudo há risco, então a gente tem que pensar no risco, mas o que tem para dizer é que sim, é possível. Uhum. Se bancar e bancar o curso, na verdade, né? Sim.
Isso até eu ia te perguntar, hoje, assim, o faturamento que tu faz com o teu negócio é possível ali pagar as parcelas do curso, esse investimento que, né, tu fez ali? Sim, sim. No primeiro mês a gente teve um faturamento em média de 300 e pouquinho, então assim, pensando na parcela do curso, é possível, tem um retorno. Massa, massa. Não, e depois só vai aumentando, né? Então a próxima faixa daí já são, né, os R$ 1.000 ali por mês, e daí depois vai subindo, né? Então, até porque é possível ir crescendo desde que tenha constância. Porque quem aluga no primeiro Uhum. mês, aluga no próximo, e assim vai, né? Até mesmo porque a tua marca é uma marca bem nova também, né? Então, tu tá ainda. Eu acho Sim, que tu não sim. fechou o segundo mês ainda, né? Ou já fechou? Já tem 2 meses e um Ah, pouquinho tá. que Então. foi Mas está ainda bem no início desse processo, né? Então, quanto mais tempo passa, Uhum. tu vai vendo assim que cada vez vai ter mais gente, mais pessoas também frequentando os eventos e tal, até chegar no momento em que abrir a loja física ou se dedicar mais a esse negócio vai ser uma decisão muito mais tranquila, assim, vamos dizer, né? Sim, do sim. que, do que outros. Mas falando um pouco mais sobre isso, eu queria saber sobre quanto tempo, assim, mais ou menos depois que, né, tu e a tua sócia entraram ali, quanto tempo mais ou menos demorou para que tu, desde que tu começou a fazer as tarefas, até o momento de tu colocar a tua marca no ar, conseguir fazer, né, a tua primeira venda e tal? Foi um processo rápido? Só para a gente entender um pouco mais sobre isso, assim, né? A primeira venda, ela ficou, vamos dizer assim, negociada antes mesmo dos 30 dias do desafio, né? Então, assim, eu já tinha conversado com a pessoa, ele amou a ideia do chegar algo do tipo na cidade, né? E aí ele falou, não, meu aniversário é começo do mês eu vou fazer um aluguel contigo. Mas perto ali dos 30 dias foi feito o primeiro aluguel. Então, foi bem rápido, assim, o interesse, né? Algo novo, né? O pessoal se interessou. Mas, e como é que foi esse processo de abertura, assim, para ti, né? Quais foram, assim, as tuas maiores dificuldades, né? Porque tu era uma pessoa que não tinha experiência ainda com empreendedorismo, correto? Daí pode me Uhum. corrigir a experiência. Tem essa questão da administração e tal, mas eu acredito que nunca tinha aberto uma empresa própria, correto? Não tinha aberto um negócio em si, né? Então, eu não sabia como é que funcionava para escolher o nome da marca. Escolher um nome é fácil, né? Mas escolher um nome bom, que faça sentido, olhar se não tem nenhum problema em você colocar esse nome, logotipo, questão de cores, essas coisas todas assim que o pessoal que trabalha com isso entende bem. E desde criar o MEI, né, questão do domínio, essas coisas assim, eu não tinha experiência com isso, né? E o que facilitou muito para mim foi a questão de ser um passo a passo bem objetivo e, assim, não era aquela coisa, vamos fazer isso amanhã, vamos fazer hoje. As aulas são bem curtinhas, então dá para terminar a aula e já fazer aquilo. Então, isso achei muito bacana. Nossa, nossa. E eu queria saber, assim, hoje que tu está já com, né, o teu... Não, teve lá o primeiro aluguel também, mas eu queria saber se como é que foi o evento de inauguração. Porque pensa, né, pô, tá em, né, Rondonópolis, uma pessoa sem experiência, uma pessoa que estava ainda, né, adquirindo os jogos e tal, etc. Como é que foi o primeiro evento que tu fez da tua marca? Quantas pessoas deu? Como é que foi, assim, esse evento? Porque a grande maioria das pessoas hoje que estão ali em casa, que não tiraram a bunda da cadeira, que não deram esse primeiro passo ainda, né, para de fato iniciar sua renda extra, tem esse medo também, pô, será que eu vou conseguir reunir aqui na minha cidade, né, pessoas suficientes para um evento com jogos de tabuleiro? E eu queria que tu contasse um pouquinho mais como é que foi lá o evento. Foi algo assim, vamos dizer assim, a gente tentou planejar, fazer num local de eventos, mas aí tinha alguns empecilhos, será que o pessoal vai ver? Será que o pessoal vai notar e tal? Ficamos entre um e outro lugar, mas no fim a gente decidiu fazer numa pracinha pública mesmo. E daí a gente colocou na caminhonete cadeira, mesa, a gente levou. E para a gente já conhecer o pessoal daqui, ter amigos, e assim, cada amigo chamava um amigo, então
o evento foi muito legal, teve em torno, contando as pessoas, não a todo momento, mas 30 pessoas, né, entre as pessoas que ficavam, as pessoas que saíam, iam chegando e tal. E a visibilidade também, né? Como estava na pracinha, os adultos que estavam às vezes com criança ali já via, perguntavam o que é que estava acontecendo. Então, foi uma experiência muito legal. Ah, que massa. E mais 30 já é um bom número para o início, né? Até porque depois dessas pessoas que participaram do primeiro gostaram, certamente vão voltar para os próximos, também vão acabar alugando depois, né? Até mesmo para te Sim, conseguir ir sim, sim. crescendo esses eventos. E em cidades menores é também mais fácil até mesmo conseguir apoio da prefeitura, né? Para realizar coisas maiores. Então Uhum. né, tipo assim, tem muita possibilidade. E hoje eu queria te perguntar como é que tu, assim, se sente, né, depois de realizar tudo isso, né? Porque provavelmente 30 dias antes, né, de iniciar todas essas tarefas e tal, eu acredito que a pessoa vai pensar, ah, será que eu sou capaz de fazer tudo isso, né? Fica naquela dúvida, assim. Mas hoje, que teu negócio já está rodando, com clientes e tal, como é que tu se sente e quais são os principais benefícios que tu vê no teu negócio? Assim que ele te trouxe, né? Sim, sim. É, eu vejo que, assim, você olha às vezes para trás e pensa assim, poxa, eu fiz essas coisas mesmo? Porque, assim, no mundo que a gente está hoje, às vezes a gente passa os dias e a gente não vê muita coisa que a gente fez, né? E aí, quando você vê algo que você fez e está funcionando, você vê o resultado e você olha, de fato, aconteceu. E o sentimento que eu sinto é que é possível. É possível não somente isso, mas qualquer coisa que a gente consegue planejar e colocar no papel e se organizar para fazer e realmente dar o primeiro passo, é possível. Aí a gente também sempre tem que levar em consideração a ajuda das pessoas, né? Agradeço a participação da sócia, a minha namorada ajudou muito também, e os amigos que convidaram, os amigos que ajudaram a carregar a cadeira. Então, assim, a gente conta com a ajuda das pessoas e é muito bom. A gente sente também que a gente não é sozinho, né? A gente precisa das pessoas também. Então, é um sentimento muito legal. Massa, massa. Não, isso aí é sempre importante, assim, né? Porque a galera acaba realmente ajudando, né? Eu sempre falo assim, quando tu abre um negócio, inicia um negócio, eu brinco sempre que todo negócio é um negócio de família, né? Tu tem ali o negócio com teu pai, né? Também é um negócio familiar, mas mesmo que não fosse, ainda assim é um negócio de família, porque acaba envolvendo a família, envolvendo todos os amigos, Uhum. né? Porque tu vai estar ali, sempre vai precisar dessa ajuda deles. E, e o que eu queria saber justamente como é que, assim, o que tu acredita que mais te ajudou, né, ao longo dessa jornada, o que mais o VDJ te ajudou, assim, no geral, qual que tu foi assim, pô, isso daqui realmente valeu a pena, né, fazer isso e não iniciar sozinho. Até porque, né, não sei como tu imaginaria que né, seria fazer tudo isso sozinho, mas muita gente pensa assim, não, eu vou fazer sozinho, é só pegar uns jogos e alugar mesmo, né, então queria Não, entender, assim, pra ti, o que né, tu viu mais valor. realmente não existe essa possibilidade, né? Fazer sozinho. A gente acha que tá. Mas o diferencial e eu sempre comentava com minha namorada, com a minha amiga também, a sócia, a Isabel, e era o fato de que, diferente de outros cursos que eu fiz, muito objetivo, porque assim, era fazer tal coisa hoje, amanhã tem outra coisa, mas hoje é isso aqui que a gente vai fazer. E aí, objetivamente, você tinha que pensar naquilo. Às vezes dá aquela vamos dizer assim, aquela ânsia, né, de queimar a largada e dar duas, três passadas, né, pular degraus. Mas assim, foi muito bom para essa visão de que assim, a gente consegue fazer se tiver estruturado e se a didática for boa, né? Às vezes a gente pega um curso e aí tem um monte de teoria que você às vezes não sabe como aplicar e o curso é muito prático, e isso foi o que mais ajudou. Ah, que massa. Não, é bom saber porque a gente está sempre também, né, pensando em como a gente consegue facilitar a vida, né, dos alunos e até mesmo a primeira versão do VDJ era super teórica, porque eu sou uma pessoa muito teórica, então eu achava que as outras pessoas tinham que aprender também a teoria para entender o fundamento e chegar na mesma conclusão.
só que daí uma aula de 2 minutos vira uma aula de 1 hora, né? Aham. Então é um negócio gigantesco, assim. Mas que bom, né, que conseguiu te ajudar e também te dar essa velocidade. E hoje eu queria saber, assim, né, pensando num geral, se hoje chegasse uma pessoa, né, que está pensando em empreender com jogos de tabuleiro e te pedisse um conselho, ou até mesmo, que conselho que tu daria, né, pro Douglas antes dele abrir esse negócio, antes dele começar, né, toda essa jornada, assim, né, então para quem está pensando em começar. O meu conselho seria de não ter medo de dar o primeiro passo, porque o primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas é algo interessante que eu acho que as coisas são assim na vida, que você tá em uma estrada, vamos dizer assim, com neblina, e você tá com uma lanterna ali, e você só consegue enxergar o lugar de dar mais um passo. Então, assim, à medida que você dá um passo, você consegue enxergar o lugar de dar o outro passo. Então, assim, eu acho que a analogia não sei se foi boa, mas é, as coisas funcionam quando são assim. Você dá o primeiro passo, errar, todo mundo erra, e a gente corre riscos de todo jeito, mas acho que o pior risco é ficar parado, né? Ficar parado e se você gosta e você não consegue, às vezes, pensar em uma saída, o primeiro pensamento, a primeira atitude seria dar o primeiro passo. Tá, muito bom mesmo. E é isso, né? Hoje tem muita coisa que a gente fica assim, né? Pô, será que vai? Será que não vai? E eu mesmo prefiro me arrepender de algo que eu fiz, né? Do que ficar sempre com Uhum, aquela dúvida, o que aconteceria se eu não tivesse feito, né? Então, até porque mesmo, assim, falando dessa parte da Renascença com os jogos, como a gente ajudou muitas marcas, né? Mais de 270 marcas aí, é muito, e a gente tem, assim, se esforça bastante para todo mundo conseguir chegar lá no seu objetivo, é muito mais seguro, vamos dizer assim, né? Mas mesmo eu, quando fui começar a Lens agora, quando a gente foi fazer para essa parte de transformar uma empresa digital, eu penso, será que vai fazer isso? Será que vai dar certo? Não sei. Então a gente sempre. Mas a gente tem que fazer e testar e ver, né? uhum, sim, Então, sim. porque né, a gente sempre brinca nas vendas que o não a gente já tem, né? Então, né, o não dá resultado a gente já tá não tendo agora, né? Então vamos Já fazer tá uma coisa. no zero, a gente já tá, né? Então vamos para cima, né? Mas muito legal. E assim, Douglas, até para a gente se né, caminhando um pouco mais para o final da nossa conversa, eu queria, né, porque é uma conversa curta, assim, né, pô, melhor que ela esteja, eu queria saber, assim, as pessoas que querem conseguir também tirar mais dúvidas contigo, conhecer um pouco mais sobre né, a tua marca, Contraturno, seguir vocês no Instagram, ou até mesmo é da tua cidade e quer alugar, como é que faz aí para te encontrar, bater o papo, né, e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês? O primeiro, e eu acho que é mais fácil, né? É o Instagram, né? Vai ser o arroba contraturno BG. Você vai facilmente encontrar a gente lá. E o nosso site vai ser o Contraturno, já é diferente, é Contraturno BD, que é como se fosse o B invertido, .com.br. Boa, boa. E o que eu queria também te agradecer aqui, né, pô, demais aí por compartilhar essa tua história, né, fico muito feliz em saber que agora a galera tá relembrando que joga aí, né, que todos jogam também em Rondonópolis, né, então que a gente tá chegando em mais uma cidade. Tu tá só no início dessa tua jornada, então tem uma jornada muito grande aí pela frente, muito bonita, até chegar nessa loja física. Então, assim, que bom que tu deu esse primeiro passo, porque vai acelerar em muitos anos, né, a abertura de um espaço físico por aí. E espero poder também te ajudar né, ao longo de toda ela, ali dentro do networking, trocando ideia e etc. E agradecer também né, a presença de todas as pessoas que participaram aqui hoje né, desse episódio do podcast É Minha Vez, que assistiram até aqui. Então não deixem de seguir né, o @ContraTurnoBG. Se você ainda não me segue no Instagram, né, @JustWilliam ali, ou até mesmo se inscrever aqui no canal do YouTube, porque a gente sempre tem novos vídeos saindo, né, terça, quinta, às 8h08 da noite, do podcast É Minha Vez, com mais histórias de alunos que já transformaram o seu hobby em uma fonte de renda extra. Dito isso, uma boa noite, pessoal, e até o próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau.